pessoal, boa tarde, né? Vamos dar sequência aí ao conteúdo da semana. Nós estamos na semana 2 agora, no volume 2 e o capítulo 4. Semana passada nós pontuamos o gênero, né? Dissertação escolar, e agora nós vamos estar pontuando a gramática com a transitividade verbal. Vamos lá começar então nossa aula? Então vamos lá. Para falarmos de transitividade verbal, eu coloquei aqui um exemplo simplesinho para vocês começarem a entender. O Simpson caiu. A ação de cair começa e termina no Simpson. Então, quem é o sujeito da minha frase? O Simpson. Porque eu faço a pergunta para o verbo. O verbo está aqui, né? O caiu. Então, quem caiu? O Simpson. Então, nós temos aqui o sujeito e o que sobrou dele é o predicado. Então, a ação de cair começa e termina no Simpson, ok? Aqui, Augusto viajou. A ação de viajar começa e termina no sujeito. Esse verbo não transita, então ele é intransitivo. O que é verbo intransitivo, professora? É aquele verbo que ele não precisa de complemento. Por exemplo, aí, ó, Augusto viajou. Preciso complementar mais alguma coisa aqui? Não. Se eu já entendo, né? Minha oração aqui já me deixa bem claro que eu consigo entender o que está dizendo aqui. Ó, Augusto viajou. Se eu colocasse João morreu, eu preciso de colocar de que ele morreu? Não, se eu coloquei João morreu, automaticamente eu já entendo que ele está morto. E aqui Augusto viajou, eu não preciso mais de complemento, certo? Vamos dando sequência aí, vocês vão entender, tá? Então, aqui, porém, olha só, o macaco deseja uma banana. A ação de desejar, que é o meu verbo, sai do sujeito e se desloca para um alvo, que é a banana. Então, quem deseja a banana? Então, quem é o sujeito? O macaco. E o que sobra dele aqui, deseja uma banana, é o meu predicado. Vamos lá. O macaco deseja o quê? Uma banana. Então, a banana é o alvo do desejo do macaco. É o objeto da transitividade do verbo. Vamos lá. Para verbos transitivos, olha aí. Rosana comeu um chocolate. A ação de comer teve como alvo um objeto, um chocolate. Esse complemento verbal não começa com uma preposição. Então, vamos focar aqui nessa palavra preposição, certo? Vocês têm que lembrar o que é preposição. Vamos lá algumas delas. De, para, com, em, até e etc. Tá? Relembrem sempre a preposição e deixem ela aí guardadinha na memória de vocês, que nós vamos utilizá-la muito na transitividade verbal. Vamos lá. Marcela gosta de borboletas. A ação de gostar transita para um alvo, um objeto. Esse objeto começa com a preposição. Então, Marcela gosta de borboletas. Então, quem é o sujeito? Marcela. A partir daqui eu tenho um predicado. E a partir daqui, do de, que é a minha preposição, aí sim vai começar a nossa transitividade verbal. Então, nós estamos falando aí, ó, da preposição. Não se esqueçam dela. Quando o objeto que completa o verbo não começar com preposição, esse objeto será o direto. Então, lembre da preposição? Se tiver preposição, ele vai ser indireto. Se não tiver preposição, ele vai ser direto, certo? Então, olha aí, ó, o verbo será transitivo direto ou VTD. Quando o objeto que complementa o verbo começar com preposição, esse objeto será indireto ou verbo transitivo indireto, o VTI. Então, a gente tem VTD e VTI. Vamos na sequência. Veja aqui, Michael Jackson usava um chapéu. O verbo, quem é o sujeito? Michael Jackson. Usava um chapéu. Então, usava o meu verbo, o que sobrou aqui é o meu objeto, porque ele está usando um chapéu, o numeral aqui que está indicando que ele estava usando um chapéu. Tá? Então, o verbo usar, aí ele colocou aqui, objeto direto, que nós vamos ver mais aqui na outra imagem, certo? Michael Jackson usava um chapéu de seu amigo. Complemento aqui. Então, usava o quê? Um chapéu. Então, o chapéu nós vimos anteriormente, que ele é o objeto direto. Mas aí de quem? De seu amigo, que é o objeto indireto, porque nós temos aqui o uso de quem? Da minha preposição. Lembrando que eu sempre falei para vocês lá no comecinho. Pontuem a preposição, tá? Que ela é a palavra mágica aqui da nossa aula.
de transitividade verbal. Então, verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo, porque no caso aqui acontece as duas coisas, tá, gente? Tem o objeto direto e o indireto. Então, por isso ele é chamado de bitransitivo, certo? Vamos lá. Aqui eu vou complementar o conteúdo relembrando com vocês os predicados, tá? E até chegarmos na transitividade verbal. Vamos lá. O predicado é o que se diz em relação ao próprio verbo. Uma oração é composta, às vezes, por sujeito, mas há um termo que é indispensável para conseguirmos elaborar uma oração: é o predicado. Às vezes, eu não preciso ter um sujeito, mas eu tenho o predicado. Olha aqui, ó. Ou seja, podemos fazer uma oração sem sujeito. Sim, porque nós temos oração sem sujeito, sujeito oculto, sujeito indeterminado, mas sem predicado não, ok? Então, o predicado é o que sobra quando tiramos o sujeito da oração. Se houver sujeito, então tudo é predicado. Se não houver sujeito, então tudo é o predicado. Olha os exemplos aqui. O presidente Lula viajou para São Paulo. Sujeito, quem é? Eu faço a pergunta para o verbo. O presidente Lula, porque ó, quem viajou para São Paulo? O presidente Lula. Predicado, viajou para São Paulo. É tudo que sobra, né? Do verbo em diante é o predicado. E esse predicado ele vai ser nominal ou verbal, certo? Lembrando que os predicados verbais são aqueles que vão emitir uma ação. Meu verbo vai ser de ação. E o nominal, os meus verbos serão de ligação. Lá no final do slide, nós vamos estar pontuando esses predicados aí, junto com esse verbo de ligação e o verbo de ação, ok? Então, olha aqui. Choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Tem sujeito? Não tem uma oração sem sujeito, até porque, olha o verbo que eu tenho aqui, esse verbo não é conjugado, né, gente? Então, o predicado, choveu torrencialmente no Rio de Janeiro, ok? Vamos dando sequência. O predicado pode ser classificado de três maneiras, como eu havia pontuado anteriormente: no verbal, no nominal e no verbo nominal. Para diferenciarmos os tipos de predicado, precisamos analisar o verbo, que aí nós vamos entrar na transitividade verbal. Então, é o que veremos a seguir. Olha aqui no próximo slide. Existem, como já vimos, verbos que indicam ação e verbos que funcionam apenas como elo, ou seja, são os verbos de ligação. Acabei de pontuar. Por isso que eu falei dos predicados, tá? Então, vamos observar primeiro os verbos de ação, que podem ser divididos em verbos intransitivos, que é o VI, e os transitivos, tá? Dentro desse transitivo aqui, nós temos algumas subcategorias que vocês vão estar observando nos próximos slides aí, certo? Então, olha só. O verbo de ação, ou chamado significativo, transitivo ou intransitivo, é o termo que dá maior informação sobre quem? O sujeito. Aí, exemplo. Ele correu, ele chorou, ele comprou um carro. Lembra lá que ele falou que ele viajou lá naquele slide anterior, lá no comecinho? Quando eu falei também, João morreu, então esses verbos aqui, eles não vão precisar de complemento. Eles podem ficar sozinhos, ó, ele correu, ele chorou, ele comprou. Eu acrescento se eu quiser, mas eu entendo na minha oração que se eles ficarem só, eu consigo ter um entendimento. Então, o verbo de ação é o núcleo desse predicado, e quando o verbo é o núcleo do predicado, nós denominamos de predicado verbal, tá? Exemplo, a princesa morreu ontem pela manhã. Sujeito simples, que é a princesa. Quem morreu? A princesa. Já automaticamente está de forma clara e expressa meu sujeito. O predicado verbal morreu, né? Ontem pela manhã, que é tudo que sobra junto com o verbo, tá? Quem é o núcleo do predicado? É só o meu verbo, tá? No caso vai ser morreu. E o adjunto adverbial de tempo. Ontem pela manhã está indicando o momento, né? Que a princesa morreu, o tempo que ela morreu, tá certo? Então, nós também vamos trabalhar os adjuntos adverbiais aí nessas frases, ok? Lembrem dos adjuntos adverbiais lá, de tempo, de modo, de lugar, certo? Vamos lá. Olha aqui, verbo intransitivo, ou VI, é aquele que sozinho consegue expressar a ideia completa da ação. Acabei de pontuar lá atrás, tá? João morreu. Morreu, não precisa mais nada. Olha outros exemplos aqui. O menino brinca, o sol raiou, meu cabelo cresce.
Note que depois do verbo, podemos colocar ponto final, que mesmo assim conseguimos entender a ação ocorrida. Ele tem sentido próprio, entendeu? Aqui, o menino brinca. Eu não preciso completar com alguma coisa aqui, porque já basta que eu entendi. O menino brinca, mas se quiser, vamos estar vendo os exemplos aqui, eu usando os complementos nominais aqui para essas minhas orações, tá? Então, olha aqui. O verbo intransitivo sozinho poderá formar o predicado ou ainda aparecer acompanhado de palavras ou expressões indicativas de lugar, de tempo, modo, intensidade. São os adjuntos adverbiais. Vimos no slide anterior. O menino brinca, olha lá, aí ele acrescentou, no quintal, o sol raiou rapidamente e meu cabelo cresce dia a dia. Os adjuntos adverbiais aí. Mesmo com o adjunto adverbial após o verbo, aqui o verbo e os adjuntos aqui, ele continua sendo intransitivo, pois ele não necessitava desses complementos aqui, gente, tá? Então, vamos lá. Verbo transitivo agora, nós vimos os VI, agora os VT. Não é T, tá, pessoal? É VT. O verbo transitivo não expressa a ideia completa de ação, ou seja, esses aqui, eles vão sim precisar de um complemento, de um outro termo para completar o seu sentido. Por isso é chamado de transitivo, isto é, transita até o objeto para completar o seu sentido. Lembra lá do macaco? Portanto, para que a frase tenha um sentido completo, o verbo transitivo necessita de um complemento verbal ou objeto. Vamos ver aqui nos exemplos. Ele comprou uma moto. Ele é o sujeito, comprou o quê? Uma moto. Você vai jogar essa pergunta aqui dentro da minha frase, ó. Note que na minha oração. Note que nesse caso não podemos colocar um ponto final após o verbo, pois ele ficaria sem sentido completo. Afinal, quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou o quê? Uma moto. Ele está indicando a quantidade aqui, tá, gente? Então vamos lá. Os trabalhadores necessitam de melhor remuneração. Aqui eu não tenho uma preposição, mas aqui eu tenho uma preposição. Então, aqui ocorre o mesmo. Também não é possível colocarmos ponto final após o verbo, pois quem necessita, necessita de algo ou alguma coisa. Esses verbos são, portanto, transitivos, isto é, precisam de trânsito, de palavras que o completem, tá? Vamos lá. Olha aqui, ele vai se dividir, o verbo transitivo, ele divide-se em verbo transitivo direto, VTD, e verbo transitivo indireto, VTI, ok? Lembra que eu falei que ele tinha subcategorias? Então, o objeto para a palavra ou expressão que completa o sentido desse verbo aqui, ou do transitivo direto ou do indireto, ele também divide-se em, então, verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Ou, igual lá no Michael Jackson, né? Eu teria os dois. Vamos lá. O verbo transitivo direto, ou VTD, vai diretamente para o complemento, que chamamos de objeto direto, e não exige preposição. Nesse caso aqui, o VTD, o objeto é direto. Ele pode ter complemento, mas não é uma preposição. Lembra que a preposição é a palavrinha mágica que eu contei para vocês. Fiquem atentos à preposição. Se aparecer preposição, ele é intransitivo. Se não aparecer preposição, ele é transitivo direto. Exemplo. Ninguém recebeu o comunicado. Verbo transitivo direto. Recebeu, meu verbo está aqui. E o objeto dele, quem é? O comunicado. Ele tem um complemento aqui, o artigozinho o comunicado. Só que não é uma preposição, é um complemento somente, ok? Então, nós que podemos fazer a pergunta, o que depois do verbo? Recebeu o que? Aí, o comunicado. Os banqueiros tiveram muito lucro. Verbo transitivo direto. Tiveram e o objeto direto, muito lucro. Então, o verbo está aqui, o restante é o meu objeto direto. Os bandidos
tiveram o quê? Muito lucro, certo? Vamos dar sequência. Ouvimos música alegre. Verbo transitivo direto, ouvimos, o objeto direto, música alegre. Então, ouvimos, tá? O que? Música alegre. Agora nós vamos entrar no verbo transitivo indireto, ou VTI. A ação precisa de uma preposição, gente. Sempre lembrem da preposição, tá? Quando vê VTI, automaticamente associem a preposição para chegar ao seu complemento, que é chamado objeto indireto. Olha o exemplo aqui. Os exemplos. Eu acredito em Deus. Verbo transitivo indireto, ou VTI, né? Acredito. O objeto indireto dele em Deus. Por quê? Porque eu tenho uso de quem? Da minha preposição aqui, ó, em. Note que nesse caso não é possível fazer a pergunta o que depois do verbo, certo? Vamos dar sequência. Todos nós necessitamos de carinho e compreensão. Olha o verbo transitivo indireto aqui. Necessitamos. Objeto indireto de carinho e compreensão. Olha a minha preposição aqui, ó. De. Eles não concordam com você. Verbo transitivo indireto, concordam. O objeto indireto, com você. Olha a minha preposição aqui. Com. O verbo pode ser transitivo direto e indireto. VTDI. Quando apresentar, ao mesmo tempo, dois complementos, tanto o objeto direto como o objeto indireto. É o slide lá do Michael Jackson, que ele emprestou o chapéu, né? De um amigo. Isso ocorre porque a ação do verbo vai para o complemento direto e indireto ao mesmo tempo, isto é, tem um objeto sem preposição e um objeto com a preposição. Vamos lá. O ator recebeu elogios da imprensa internacional. O verbo transitivo direto e indireto, o VTDI, recebeu, né? O objeto direto, elogios, e o objeto indireto, da imprensa internacional. Então, por que dá? Porque é a contração da minha preposição de mais a, eu tenho a preposição da. Ok, gente? Então, o ator recebeu, identifica o verbo e logo aqui não tem nenhuma preposição. Então, eu passo uma barrinha aqui. Então, o ator recebeu elogios. Aí eu acrescentei da imprensa internacional. Certo? Então, veja, recebeu o quê? Elogios, o objeto direto. E recebeu elogios de quem? O que e de que? Ou quem, né? De quem? Da imprensa internacional, o objeto indireto. Então, por isso que ele é VTDI, tem os dois ao mesmo tempo. Ou chamamos de bitransitivo, que é o que eu pontuei no slide lá no comecinho. Escrevi um texto para o aconteceu. Que nome, né, gente? Verbo transitivo direto e indireto. De novo, VTDI. Escrevi é o verbo. O objeto direto, um texto. Ele escreveu um texto. E o objeto indireto, olha aqui, ó, para o aconteceu. Então, esse para é minha preposição. Então, veja, escrevi o quê? Um texto. É meu objeto direto. Escrevi para quem? Para o aconteceu. É, ou, no caso aqui, o meu para o objeto indireto, né? Que é para quem? Para quem, tá? Vamos lá. Proporcionam a você momentos de reflexão. O verbo transitivo direto e indireto. O VTDI de novo aqui, ó. Proporciona o verbo, o objeto direto. Indireto vem primeiro, aqui, ó, a você. E o direto logo depois. Momentos de reflexão, tá? Professora, essa preposição aqui tem a ver com esse? Não, gente. Não tem, tá? Porque olhem a situação da minha frase. Proporciono a você momentos de reflexão. Só é um complemento desse termo aqui. Quem é que é minha preposição? Aqui não é a preposição de quem? Do meu verbo, ok? Então, olha aqui. Proporciona o quê? Momentos de reflexão. O objeto dele, o objeto direto, tá? E proporcionar a quem? A você, o objeto indireto, tá? Esse aí tem que ter cuidado, porque nós temos a artigo e a preposição. E vamos voltar lá, que eu pontuei no comecinho, o verbo de ligação. Lembra que eu falei dos verbos? Quando o verbo não indica ação, ele tem uma função diferente, tá? Ele serve apenas para ligar o sujeito a um estado, que pode ser, como já vimos, momentâneo ou permanente.
tá? Ele só vai fazer esse elo, tá? Que é o verbo de ligação. Ela é sincera. Aqui a ideia passada é de um estado permanente. Ela é sincera. Ó, o verbo de ligação aqui, ó. Tá? Paulo está nervoso. Nesse caso, notamos que o estado é passageiro, pois pode mudar. Mas são verbos de ligação. Mas lembrando que o meu verbo de ligação ele tem que estar situado no meu contexto. Vamos lá para o próximo slide. Os mais usuais verbos de ligação são ser, estar, aparecer, permanecer, ficar. Mas é importante reconhecê-los não por uma lista que decoramos, mas pelo sentido, a semântica, o sentido que ele traz no meu texto, de ausência de ação e por seu trabalho de ligar um termo ao outro, que eu acabei de pontuar, a semântica, o sentido dessa minha oração. Olha o primeiro exemplo. Ele anda rápido. É o fato de andar rápido, a ação. Então, nesse caso, o verbo indica a ação. Ele anda preocupado. Aqui o verbo não indica a ação. Ele apenas liga um estado ao sujeito. Ele está preocupado, gente. A pessoa não anda preocupada. No fato realmente de andar, né? Tá? Lembrem da nossa, aqui vai entrar a nossa linguagem, a denotação, né? E a conotação aqui, nesse textinho aqui, ó. Relembrem lá, pesquisem, denotação e conotação. Quando o verbo é de ligação, o predicado é classificado como predicado nominal. Eu pontuei lá no comecinho. Nesse caso, é a palavra que indica o estado. Essa é conhecida como, por exemplo, você parece ansioso. Ao parecer aqui, ó, parece núcleo do predicado ansioso e o predicado é nominal. Se eu pedisse para vocês desmembrarem dessa forma, vocês iriam ter que colocar quem é o sujeito, onde está o verbo, que tipo de verbo é, quem é o complemento desse verbo, os objetos direto e indireto, se tiver, que são os complementos, o verbo transitivo, se ele é transitivo direto ou indireto, tá? Se ele é VI, verbo intransitivo somente, e assim sucessivamente, ok? E eu espero que vocês entendam o conteúdo, busquem, estudem mais, procurem, tá? Lá na aba na ferramenta, né, de atividade de vocês, que eu vou deixar mais links com relação a esse conteúdo de transitividade verbal, tá, gente? E é isso, estudem, tá? E até a próxima. Tchau!